Pessoal, então agora sim gravando, tá? Então, como eu estava falando, é a lista de exercícios, tá? Nossa primeira lista de exercícios aí para vocês. Qualquer dúvida, qualquer dificuldade, pode falar, tá? Nada demais, não. Tá bom? Então, tá aí. E também, aqui nas atividades, voltou, tá? Tem a aula 8 de Java, que é a aula que a gente vai usar nessas duas próximas semanas que a gente vai estar trabalhando, tá bom? Então, é isso que a gente vai ter de novidade por enquanto, beleza? Até aqui, dúvidas, perguntas? Não? Beleza, Ana. Muito obrigado, Ana, Marcelo, William. Vamos lá. Gente, estou compartilhando a minha tela aqui então com vocês. É a aula 8, tá? Quiser ficar um pouquinho maior aí. Certo? Essa aula 8, o objetivo nosso principal dela é discutir encapsulamento, tá? Só que antes de discutir encapsulamento, eu só preciso lembrar algumas coisas com vocês, tá? Primeira coisa, classe e objeto. Tá? A gente está trabalhando com uma linguagem Java que é um paradigma orientado a objeto. Então, eu sempre vou estar batendo nessa tecla aqui com vocês, tá? Para a gente não fazer confusão, beleza? Então, no mundo real, a gente tem um monte de objetos. Esses objetos, tá? Eles têm características, que a gente chama de atributos, eles têm estados, que também a gente pode classificar como atributos, eles realizam ações, né, que a gente normalmente chama de método, comportamento, tá? E aí, no mundo computacional, um conjunto de objetos que tem características, tá? Ações em comum, a gente faz virar uma classe. Então, a gente cria uma classe carro, tá? Que tem atributos e que tem métodos. Aqui, os atributos e os métodos são de mínimos, tá? O importante é lembrar que atributos são características, estados, e que métodos são ações, tá? Alguém ainda tem dúvidas sobre classe e objeto, gente? Desde o primeiro dia de aula eu falo isso. Eu não sei se os últimos nãos aqui são das dúvidas ou são disso. Tá bom, a Ana respondeu aqui. Obrigado, Ana, Abraão. Show de bola. Então, gente, se alguém ainda tiver dúvida, por favor, procure, tá? E estou deixando aqui um resuminho para vocês, tá? Sobre como que declara atributo, método e construtores. Falta um S aqui, tá? Ou sobrou um E, né? Depende da perspectiva. Tá? Tudo que tiver entre colchete aqui, tá, gente, é opcional. Tudo que tem entre colchete é opcional, tá? Então, é bem tranquilo isso aqui, vocês já estão fera nisso, tá? Uma classe, normalmente, então, atributos, métodos, construtores. É isso que compõe uma classe, beleza? Aí vamos para o segundo ponto que a gente não pode esquecer, variável. Tá? Variável, igual em Java, é igual em C, é igual a qualquer outra linguagem que vocês forem trabalhar, tá? A ideia de variável é um espaço, um endereço de memória, tá? Que foi feito para armazenar um determinado valor, tá? Então, a variável, quando a gente declara uma variável, deixa eu abrir aqui, deixa eu pegar uma aqui, pode pegar a ação aqui, ó. A gente tem método main. Quando a gente declara int b recebe 10, esse b, que a gente chama de variável aqui, o que ele está dando errado? Já tem b, f. Esse f que a gente chama aqui de nome da variável, nada mais é do que um endereço, tá? De um endereço de memória RAM, volátil, e armazena um valor. Então, se a gente voltar aqui, ó, é isso aqui, ó. Quando a gente declara uma variável, ele ocupa um determinado endereço da nossa memória RAM e salva aquele valor lá, tá? Isso que é variável, tá? O Carlos deve ter feito dinâmica com C de caixinha e tudo mais, né? É uma caixinha na nossa memória RAM, onde a gente armazena um determinado valor. Bom, agora, o que a gente tem de diferente em Java, tá? A gente tem diferente em Java que nós temos dois tipos de variáveis, tá? Nós temos as variáveis primitivas, tá? Que são int, double, cadê a lista de variáveis primitivas? Tá aqui, ó. Boolean, byte, short, int, long, float, double, char, são 8 tipos, tá? Todo tipo de variável que começar com letra minúscula, tá? É tipo primitivo. O que é um tipo primitivo? O tipo primitivo é, igual vocês faziam em C, são variáveis que o valor fica armazenado diretamente, tá? Naquele endereço de memória RAM. Eu já fiz esses esboços no quadro com vocês, tá? Aí vamos lá. Agora,
Então, quando a gente tem declaração de int, de double, igual está aqui, número de conta, preço do produto, a gente está declarando variável, tá? E essa atribuição, esse sinalzinho de igual que para nós serve como atribuição, ele vai jogar esse valor na nossa memória RAM, tá? Então, deixa eu abrir o Paint aqui, né? Tá aqui a nossa memória RAM. Essa memória RAM, ela tem algumas divisões, tá? RIP de memória, tal, beleza. Quando a gente declara uma variável int, valor, recebe 11. Certo? Quando a gente faz isso aqui, o que acontece é que, eu já nem lembro mais qual que é o pincelzinho que eu estava usando, que era legal. Acho que esse aqui. Ele joga aqui na memória RAM, em um determinado endereço da memória RAM, o valor 11. Certo? Então, isso aqui que faz. Isso aqui não é só em Java, né? As linguagens de programação trabalham com essa ideia, com esse conceito, tá bom? Então, a gente trabalha nesse formato aí. Agora, o que tem de diferente em Java, né? Ou em linguagem orientada a objeto? É que nós podemos declarar variáveis que são do tipo de referência. Por exemplo, a gente pode ter uma variável que chama carro, vai ficar assim mesmo, recebe new carro. Tá? Vou aumentar aqui para ficar na mesma linha, beleza? Sem problema. Tá aí, ó. Quando a gente tem esse cenário aqui, ó, a gente fala que essa variável C é uma variável de referência. Tá? Ela não aponta diretamente para um valor, ela aponta para um endereço da memória RAM. Tá? Então, isso aqui vai ser um endereço de memória RAM em hexadecimal lá, maluco, né? Ah, tá, beleza. Ah, e esse endereço aqui, ele é que vai apontar realmente para um outro espaço da memória RAM, onde a gente vai ter o objeto em si, tá? Com placa, cor, acelera, freio, o que tiver do carro, tá? Então, em termos de memória RAM, o que muda, tá? De uma variável primitiva para uma variável de referência é isso aqui. Uma aponta direto o valor, a outra aponta para o endereço da memória RAM. E esse endereço aponta para o outro local dentro da memória RAM que armazena isso. Por quê? Porque quando a gente cria um objeto, tá? Ele não é criado diretamente na memória em si, ele cria partes da memória para usar esse objeto, tá? Acho que eu fiz uma cagada aqui. Peraí. Tá? Então, basicamente que a gente tem isso. E aí, em Java, tem um outro critério, aí é de Java mesmo, tá? A gente fala que Java é uma linguagem fortemente tipada, tá? Fortemente tipada. Então, o que é isso? Ela tem um tipo de variável que é muito forte, tá? Basicamente, o que é? Toda variável que a gente cria tem um tipo. A gente não consegue criar variável em Java que não tenha tipo, tá? Então, a gente fala que Java é fortemente tipada por causa disso. Toda variável nossa tem um tipo. E a partir do momento que a gente cria aquela variável em determinado tipo, ela não muda, tá? Vocês vão estudar ano que vem com o Rogério, PHP, provavelmente. Você cria em PHP var, tá? Ela pode receber texto, número, objeto, qualquer coisa, tá? Ela não é fortemente tipada, ela é dinamicamente tipada, tá? Então, a gente tem isso aí para lembrar, tá? Aí então, que está aqui, ó, Java é uma linguagem fortemente tipada, tá? E estaticamente tipada também, porque a gente declarou int, vai ser int, a gente declarou carro, vai ser carro, tá bom? Então, só uma revisãozinha aí de variáveis também, peraí que eu perdi aqui na apresentação, tá? Outra coisa que a gente tem que tomar cuidado também, trabalhando com linguagem de programação, é isso aqui, tá? A gente cria uma variável que chama saltador, ela é do tipo coelho, tá? Automaticamente, quando a gente faz isso aqui, lá na nossa memória, ele vai criar um espaço para armazenar um objeto do tipo coelho. Então, se você vem cá e faz new girafa, vai dar erro, tá? Então, sempre, a princípio, tá? A princípio. O tipo da variável aqui é o tipo que vai receber new aqui na frente, tá? Então, não dá para criar uma variável coelho e jogar um objeto saltador. Tá? Lembra, new cria objeto. O objeto que new cria tem que ser do mesmo tipo da variável que a gente está armazenando. Tá? Aí vocês podem se perguntar, mas vai ser para sempre assim? Não. Quando a gente for ver estudar a herança, tá? Vocês vão ver que a gente consegue ter lá
a variável, por exemplo, automóvel, tá? Tá? Automóvel. E depois você pode criar lá um objeto que seja do tipo carro, moto, caminhão e tudo mais, beleza? William, você colocou que eu escrevi carro errado, aonde que eu escrevi carro errado? Carro, ficou realmente, William, obrigado. Nem ia reparar. Mais um, William. Vamos lá. Beleza. Então tá bom. Então não se esqueçam disso aqui, tá? Variável de referência de tipo primitivo eu já falei, tá? Então tá aqui só uma explicaçãozinha, né? Se a gente cria uma variável de tipo primitivo, como um byte, por exemplo, né, que armazena de 0 até 7, né, e aí a hora que ele converte para bits ele cabe, como se a gente estivesse criando um copo, tá? Uma caixinha que vai armazenar esse valor propriamente dito. Quando a gente, então aqui, os tipos primitivos estão aqui, gente, não precisa de sofrer gravando isso aqui não, tá? Tranquilo. Agora, quando a gente cria variáveis do tipo de referência, que são do tipo de uma classe, tá? É como se a gente criasse um controle remoto, tá? Então, a gente joga o controle remoto dentro daquela caixinha da memória RAM e aquele controle que aponta para o nosso objeto, tá? Então, é bem tranquilo de ser feito. Por exemplo, nós temos aqui a classe data, tá? Então, nós temos uma classe data aqui que ela tem dia, mês e ano. E ela tem um construtor aqui, dia, mês e ano, e ela tem um método print. Por que que nós sabemos que essa linha 5 aqui é um construtor? Por que que a linha 5 é um construtor? Show, João, mesmo nome da classe, não tem tipo de retorno, maravilha, então, tá bom. E aqui tem uma outra classe, tá? Teste data, que tem o método main e que cria uma data. Então, passa lá a data, beleza. Isso aqui, em memória, fica assim, tá? Se a gente for analisar. Se a gente vem cá e cria int 7, tá? Desculpa, x, a variável x recebe 7, a variável y recebe x. Então, x recebe 7, y também armazena 7, direto. Agora, se a gente cria uma variável do tipo de referência, data, com D maiúsculo, tá? E cria new data, repare que ele vai receber um endereço de memória e vai apontar para onde os valores propriamente estão dentro da nossa memória RAM. Se a gente cria outra data e aponta, é a mesma coisa, tá? É como se fosse um ponteiro. Como vocês não estudam ponteiro no curso técnico, não precisam sofrer bastante, graças a Deus, tá? Então, o que acontece é o seguinte, a gente tem isso aqui. Se a gente vir aqui no T e criar uma nova data, ele vai alterar aquele endereço que ele está apontando e vai apontar para outro endereço. Que no caso só mudou de 7 para 12, tranquilaço, tá? Então, em termos de variável, gente, o que é mais importante de vocês gravarem, em termos de variável, é que não dá para trabalhar, tá, em Java sem conhecer, sem saber usar variáveis, porque todas as vezes que você precisa de armazenar qualquer tipo de valor, você vai precisar de uma variável, seja dentro do método main, seja dentro de uma classe, seja dentro de outro método. Bom, então, a gente sempre está usando variáveis. Tá? E como a gente está trabalhando com Java, não se esqueça que Java tem aquele garbage collector, tá? Que é para limpar, né? Variáveis que ficam sem uso e tudo mais, não encher sua memória. Bom, dúvidas em relação às variáveis, gente? Isso aqui era só uma revisãozinha mesmo, só para a gente não ficar com dúvida. O áudio tá bom, melhorou, tá pior? Tá falhando ainda? Se é ruim, vocês falam. Beleza, obrigado, Júlia. Gente, tem uma outra coisa aqui também, algumas pessoas até já usaram, tá? Pois é, Marcelo, vocês sofreram nas minhas últimas aulas com esse áudio. Agora, eu acho que agora vai dar certo. Nós temos uma palavra reservada que é a this, tá? Aqui, que significa o próprio objeto, faz uma referência para a própria classe, tá? Eu sei que algumas pessoas já estavam usando, tá? O objetivo do this está aqui, ó, é resolução de ambiguidade, tá? O grande objetivo dele é resolver questões de ambiguidade, tá? Ou seja, referenciar um membro dentro do código que possui variáveis locais ou argumentos da mesma classe, tá? Então, na prática, o que é? Vamos voltar lá na nossa classe data, tá? A gente tem a classe data e ela tem 3 atributos, dia, mês e ano, certo? A gente cria um construtor aqui e passa dia, mês e ano, certo? Então, vou abrir o NetBeans aqui, vou fazer na prática aqui, tá? A classe data. Então, a gente criou int
private int dia, private int mês, private int ano. Beleza. Se a gente vier aqui criar um construtor público que recebe int dia, int mês, int ano. Recebe 3 parâmetros, tá? E reparem que os nomes dos parâmetros são os mesmos nomes dos nossos atributos, tá? Mas não dá erro, por quê? Porque o escopo desses parâmetros aqui, dessas variáveis, tá? É um escopo local dentro do método. Agora, se a gente fizer dia recebe dia, mês recebe mês, ano recebe ano, certo? Reparem que continua não dando erro, tá? Mas dá alertinha aqui, se vocês olharem, fica tudo, né, com lâmpadazinha amarelinha aqui. Se a gente parar o mouse, ó, designação ao próprio elemento. Quando a gente faz isso aqui, a gente está falando que dia recebe o valor que tem em dia, tá? Ou seja, estou fazendo nada, né? Não estou mudando nada, né? Sigo no mesmo drama, na mesma dificuldade, tá? Quando, na verdade, quando a gente tem um construtor, o que a gente quer fazer é atribuir valor para os nossos atributos. Então, o que a gente faz? A gente coloca um bis aqui. Repare que quando a gente coloca um bis, automaticamente o dia ficou verde, e ele faz referência agora ao dia do atributo, tá? E agora parou, aqui na linha 19, a gente já não tem mais o alerta, certo? Então, essa palavrinha reservada bis, ela serve para fazer referência a um membro da classe. Então, quando a gente coloca bis ponto, o nome de um atributo, o nome de um método, é o referente à classe, e não referente ao escopo local, certo? Então, é só isso aqui. Bis. Pronto, está resolvido. Tá? Resolvido. Tanto que se a gente fizer um main aqui agora, PSVM, tá? E criar uma data de new data, e a gente passar 18/5/2020, tá? A gente consegue vir cá e fazer um salt d.dia mais barra mais d.mês. Pronto. Vou rodar isso aqui. Rodando, ele imprime 18/5, tá? Então, funciona, certo? Então, vou dar um print aqui, já que não tem quadro. Vai. O que nós temos? Todas as vezes que vocês verem a palavra reservada this, ele está fazendo referência a um membro da classe, tá? Esse dia aqui é esse aqui. Esse mês aqui é esse aqui. Esse ano, este aqui, tá? São simplesmente parâmetros. Aí vocês podem falar, ah, Bruno, mas a gente podia só mudar o nome. Pode, tá? Mas por padrão, normalmente a gente coloca o nome, o mesmo nome do atributo para ficar mais claro, tá? E quando a gente faz d.newData, ele cria um objeto, a variável é d, tá? Então, isso que a gente tem. Beleza? Entendido o this aí, gente? Deixa eu voltar aqui que eu me perdi de novo. Eu não sei qual que é o limite de vocês aqui. Beleza? Tá bom. Então, essa palavrinha this, ela sempre pensa disso, tá? Serve para resolver alguma ambiguidade que a gente tem, tá? Então, aí a gente chega no encapsulamento, tá? Quando nós começamos a estudar Java, eu falei com vocês que a gente ia trabalhar com 4 pilares, né? Dos 4 pilares que eu falei, o primeiro a gente já viu, era a questão de abstração, né? Era a questão da gente visualizar uma... Será que eu consigo fazer uma lâmpada? Uma lâmpada. Isso aqui é uma lâmpada, tá? Lâmpada. Era a gente conseguir visualizar um objeto do mundo real, lâmpada.
certo? E conseguir representar ele no mundo computacional, com atributos, estado, características, ações, beleza, esse era o primeiro, tá? O segundo pilar que a gente vai estudar, tá? É o encapsulamento, tá? Encapsular alguma coisa é proteger, a gente já discutiu isso, né? Encapsular é proteger. Então, o que é a ideia do encapsulamento, tá? É a gente proteger a nossa classe, tá? A gente dá para ela segurança, dá para ela robustez, facilitar a nossa manutenção, tá? Espera aí, deixa eu tentar entender o que vocês escreveram aqui. É Gart, que eu não sei como pronunciar isso, não pode colocar o nome. Ah, eu já vi alguns alunos jogando aquele joguinho da tela azul e amarela. Se eu for participar daquilo lá, ninguém vai ganhar por jogar comigo, porque eu sou péssimo para desenhar, né? Péssimo, péssimo, péssimo. Não, eu não sei quem já jogou, eu já vi vários alunos jogando, tá, Júlia? Não sei quem são, mas já vi bastante. Deve ser bom, porque vocês jogam pra caramba, né? Paciência. Então, gente, a ideia do encapsular, tá? É somente questão de proteção, questão de segurança e questão de robustez e de manutenção mais fácil, tá? E aí, aqui na aula, tá? Eu coloquei a explicação, tá, tudo mais, tá? Tá aí para vocês acompanharem, certo? Bem tranquilinho, passo a passo, como que faz, como que não faz. Tem até um resuminho aqui, tá? Eu vou fazer com vocês aqui no NetBeans, tá? Vou fazer com vocês aqui no NetBeans e aí a gente vai explicando item a item. Gente, eu imagino que vocês devem jogar. Fazer o quê? Né? Tem escola que dá para monitorar aluno por aluno, o que está fazendo e tudo mais, né? Pois, vamos lá, faz parte. Tem dia que a aula não rende, divertir um pouquinho mesmo. Vamos lá, então. Vou criar um projetinho novo aqui, tá? Encapsulamento. Vou criar a classe principal. Criar um projetinho novo aqui. Anaí, bom te ver na aula, Anaí. Bacana. Muito tempo que eu não te via na aula, Anaí. Samira também. Estou preocupado com a Alejandra e com a Vanessa, que eu não tenho visto ela. Se alguém tiver contato, dá um toque nelas, por favor. Gente, então vamos. Eu tenho aqui nosso projeto de encapsulamento, tá? Uma coisa que eu agora já vou pedir para vocês, evitem criar classe direto na raiz, sempre crie um pacote, tá? Eu vou criar aqui o pacote aula 18/5, só para ficar mais fácil a gente organizar, tá? E aqui dentro, vou criar uma classe, tá? De novo, se a gente vai trabalhar com abstração, pode ser qualquer tipo de objeto, qualquer tipo de classe, qualquer coisa que nós quisermos criar, tá? A gente vai estar criando e vai estar encapsulando, ok? Então, vou criar aqui uma classe teclado. Classe teclado. Na hora que a gente abstrai um teclado, beleza, né? Show de bola, maravilha. Isso aí. Esses dias alguém mandou mensagem do seu WhatsApp para mim, perguntando se tinha que assistir uma palestra, não sei o que lá, não sei quem era. Mas acho que não era você. Mandou o nome. Teclado, tá, gente? A gente vai criar uma classe teclado. Primeira coisa, o que é o objeto teclado do mundo real? O que vocês acham? Gente, objeto teclado do mundo real. Teclado de computador, beleza. C. Musical, pois é. Então, sempre que a gente for criar objetos, certo? Tem que pensar por isso, tá? Quando eu coloquei teclado aqui de propósito, justamente por isso. A gente pode pensar no instrumento musical, pode pensar no teclado do computador, né, no periférico, igual o Luan colocou, e aí vai depender do contexto, do objeto que a gente está abstraindo, tá? Eu vou fazer aqui de computador, gente, porque se eu fizer musical, eu não tenho nem ideia. Só se alguém for falando para mim o que tem no teclado musical. Não tenho nem ideia, tá? Mas todo teclado de computador, ele tem um formato de tecla, tá? Formato de tecla é string, porque normalmente você fala que o formato do seu
o seu teclado é ABNT, ABNT, no Brasil, né, ABNT2, quando tem cedilha, esse tipo de coisa, tá? Então, formato. Outra coisa que a gente pode ter num teclado, certo? Outra coisa que a gente pode ter no teclado, tá? int, quantidade de teclas, tá? E aí eu não tenho nem ideia de quantas teclas que tem um teclado, tá? Outra coisa que a gente pode ter é o tipo do teclado. Podemos colocar como string, tipo, tá? Tem uns teclados que são mecânicos, tá? Tem teclado para game, tem teclado, me fugiu o nome agora, estou tentando, lembrando. Então, assim, tem tipos de teclado, tá? Então, isso aqui seriam atributos de um teclado, tá? Bem tranquilos, que vocês já estão craques. Não vou fazer muita coisa, não. Atributos. Beleza. Atributos ou status de um teclado. Beleza. Agora, em termos de métodos, tá? O que a gente pode ter de um teclado? Acho que é TLK, né? Entendi. Vrum, 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 digitar. Beleza, vamos lá. Então, a gente vai ter um método aqui, por exemplo, void digitar. Vou só colocar um salt aqui, digitando. O que mais que a gente pode ter? Só mais um método. LED on, LED off. Tá. Vamos lá, então. Vou colocar aqui int. Eu vou colocar assim, status LED, tá? Status LED. Vai retornar aqui, return 1. Só isso. De boa, tranquilo. Isso, exatamente. Então, nós temos basicamente atributos e métodos. Isso aí vocês já estão cansados de saber. Certo? Agora, o que nós temos aí para trabalhar com encapsulamento, né? Quando a gente trabalha com encapsulamento, a regra é bem simples, tá? O que é encapsular? É proteger, é dar segurança para a nossa classe e facilitar uma possível manutenção futura, tá? Então, a primeira regrinha para a gente trabalhar com encapsulamento é todos os atributos da nossa classe vão ser declarados com modificador de acesso private. Então, private, certo? Então, primeira regrinha, os atributos são privados, ok? Os métodos que nós temos, eles podem ser públicos ou privados, tá? Se o método digitar vai ser usado em outra classe, ele é público. Se o método status LEDs vai ser usado em outra classe, ele é público. Se ele não é, ele é private, tá? Então, vou deixar ele como público por enquanto, não tem problema não, tá? A única coisa que vocês têm que tomar cuidado aqui é que aquela questão de protect, default que a gente viu de modificador de acesso, a gente não está aplicando não, tá? Então, normalmente a gente vai ficar com público e private. Quando a gente for ver herança, aí vocês podem, né, relembrar isso aí e tudo mais. Bom, então, isso aí que a gente tem. Agora, qual que é o problema disso aqui, tá? Vou criar uma outra classe aqui. Classe. Teste teclado. Até bom, né? Eu estou criando aqui a classe teste teclado. Vocês podem criar essas classes testes, tá? Lá na lista de exercícios, tem várias que eu estou pedindo. Criar uma classe para testar. É criar uma classe de teste, criar um método main. PSVI. Então, estou criando aqui uma classe de teste. O que é o objetivo aqui? Nós vamos criar um teclado, tá? Teclado. Aqui. Alguém digitou tec aí, vai lá. E o teclado. Então, criamos uma variável tec, que é do tipo teclado, é uma variável de referência, tá? E ela aponta para um objeto teclado. Beleza. Se a gente fizer tec.digitar, rodar, F6, digitando, beleza? Certo? A nossa variável tec chamou o método digitar, que está lá na classe teclado. Então, imprimiu digitando. Maravilha. Agora, se a gente quiser definir, por exemplo, qual que é
Qual que é? O formato de um teclado, tá? A gente vai colocar aqui tec, um outro formato. Vamos colocar que ele é um ABNT em homenagem a alguém que falou que está com saudade de um teclado ABNT que não tem cedilha, né? Certo? Repara o seguinte, ele dá um erro aqui, ó. Formato é privado, né? De acesso privado na classe teclado, certo? Então, isso aqui é uma questão, de novo, de segurança. Quando a gente declarou lá como privado, a gente evita o acesso aqui, tá? E aí agora vem a pergunta. Como que a gente faz para acessar, então, esse formato e alterar esse formato do nosso teclado? Qual que é a alternativa? Se a gente deixa público, Vinícius, se a gente deixa público, a gente perde essa garantia, tá? Vou fazer um outro exemplo com vocês daqui a pouco, para vocês entenderem isso. Aí o Marcelo respondeu, o Maicon também, que é get7, tá? Get7, gente, são métodos de acesso, tá? Métodos de acesso. Por enquanto, a gente vai lembrar o seguinte, métodos get retornam o valor do atributo, tá? Métodos set definem o valor do atributo. É isso que a gente vai fazer agora, tá? Então, o que a gente vai fazer? Para cada um dos nossos atributos, a gente vai criar método getSet. Tá? Então, a gente poderia vir aqui e criar public, tá? Qual que é o tipo da string, do formato? É string, né? Então, public string get formato. Certo? Como o método é público e retorna uma string, a gente vem cá e coloca return formato. Certo? Como nós estamos dentro da classe teclado, o formato é privado, a gente consegue acessar. Tá? Então, todo método get vai ter essa sintaxe. Tá? Public, o tipo de retorno. Qual que é o tipo de retorno? É o mesmo tipo da variável. Tá? Se a variável é string, o tipo de retorno é string. Beleza? Get, com G minúsculo, e o nome da sua atributo, da sua variável, aqui na frente, get formato, certo? E vai retornar aquela variável. Ponto. Tá? Isso é um método get basicão, simplesinho, padrão que a gente vai ter. Diga, Marcelo. Se você abrir o microfone, aí fica à vontade. O F do formato vai maiúsculo mesmo? O F do formato vai maiúsculo, Marcelo, porque a gente usa camel case, né, em Java. Então, todas as vezes que termina uma palavra e começa outra, a gente vai colocar a letra maiúscula, tá bom? Tá bom. Obrigado. Júlia, já vou te explicar, daqui a pouquinho você vai entender. Aguenta aí mais um tiquinho, tá bom? Rapidinho. O que acontece, Júlia? O seguinte, quando a gente coloca aqui uma variável como privada, tá? As outras classes não vão ter acesso a ela, certo? A gente fez o teste aqui no teste teclado, deixa eu até salvar aqui, tá claramente aqui a gente não tem acesso, certo? Então, quando a gente cria atributos privados, as outras classes não têm acesso. Só que, para que as outras classes possam acessar, a gente vai criar métodos de acesso, que são get e set. Então, para que alguma classe possa visualizar o valor que a gente tem em formato, a gente cria o get formato, que, ou seja, retorna o formato. Tá? Então, esse método que a gente criou aqui é simplesmente para permitir que a outra classe possa ter acesso, tá, ao valor do formato. Como a gente também vai criar public, e aí é void agora, set formato. String, errado, formato. Dias, já que a gente estudou o dias hoje, né? Dias formato, recebe formato. Pronto. Então, Júlia, além do método get para retornar um valor, a gente cria um método set, tá? Que recebe um valor e atribui esse valor para o nosso formato, tá? Então, né? O que nós temos aqui? Um método set define um valor, recebe um valor e atribui, o método get retorna o valor, tá? Sintaxe do método get, public,
o tipo da variável do nosso atributo, get, o nome do atributo. Tá? Sintaxe do set. Público, void, porque ele não vai retornar nada, set, o nome do atributo, um parâmetro, tá? Que é do mesmo tipo do nosso atributo, então string é string, tá? E a gente joga esse valor que ele recebe para o nosso atributo, tá? Vinícius, vai ser sempre o mesmo tipo da variável, tá? Então, por exemplo, a gente tem lá depois quantidade de teclas. Então, a gente pode vir aqui agora e criar public int get quantidade de teclas. Acho que está assim mesmo lá. Return quantidade de teclas. Beleza? A gente pode vir aqui, public void set quantidade de teclas int. E aí, gente, aqui vocês podem mudar, tá? Pode passar só um Q, por exemplo. Problema não. Ponto quantidade recebe Q. Certo? Então, Abraão, sua pergunta é, sempre o tipo do parâmetro é o tipo, tá, do nosso atributo aqui. Júlia, voltando aqui, que você não entendeu. Isso aqui, tudo que a gente fez, tá? Isso tudo que a gente fez, criou get, criou set, tá? Criou get, criou set. A gente faltou criar ali também para o tipo, né? Public string get tipo. Public void set tipo string tipo. Ou seja, para cada um dos nossos atributos, nós temos 3 atributos, para cada um dos atributos, a gente cria um par de método de acesso. Ou seja, a gente cria um get e a gente cria set para cada atributo. Então, formato, get formato, set formato. Get quantidade de teclas, set quantidade de teclas. Get tipo, set tipo. Isso aqui são métodos de acesso, tá? São métodos de acesso. Se alguém está fazendo aí junto com a aula, pode apagar tudo, tá? Eu apaguei aqui, pronto. Tá? Ô, Júlio, eu não acabei a explicação para você ainda não, tá? Eu vou continuar. Mas só para vocês entenderem o seguinte, aqui no NetBeans, se vocês clicarem com o botão direito, tá? Se vocês clicarem com o botão direito, existe essa opção aqui, ó, refatorar, encapsular campos, tá? Que aí você pode vir cá e selecionar, eu quero os gets, eu quero os sets. Ou tem o selecionar tudo, selecionar nenhum, né? E aí, refatorar, pronto. Ele cria até com comentário, get formato, repara que é a mesma coisa que a gente criou, set formato. Get quantidade de teclas, set quantidade de teclas. Get tipo, set tipo, tá? Então, o NetBeans e qualquer outra IDE faz isso. E tem algumas bibliotecas, tá? Que fazem isso sem você precisar de escrever na classe, tá? Então, ajuda a ficar menos código na tecla, tá? Outra coisa que vocês podem fazer é usar até aquelas teclinhas de atalho, Alt Insert, tá? Deixa eu escrever aqui no chat. Alt mais Insert. Se vocês usarem Alt Insert, ele abre esse espaçozinho aqui, repara que ele tem aqui, ó, criar construtor, criar log, criar getter, criar setter, criar getters e setter. Certo? Então, getters e setters, você seleciona qual você quer, dá um enter e pronto, com todos aí, ó. Get formato, set formato, get quantidade de teclas, set quantidade de get. Beleza? Ou seja, não precisa de sofrer digitando get set, tá? Eu digitei errado aí, tá, gente? Vou fazer de novo. É Alt mais Insert. Alt mais Insert. Então, todas as vezes que pedir para encapsular uma classe e tudo mais, tá? Isso aí tem um passo a passo lá. Os atributos da classe serão privates, tá? E cada atributo vai ganhar um parzinho de método de acesso. Um get, que retorna o valor, e um set, que define o valor. Os outros métodos da sua classe,
como a gente tem o digitário e o status LED, que tanto faz, se eles são privados, se eles são públicos, aí é critério seu, tá? Que não pode esquecer dos métodos de acesso. Até aqui deu para entender? Júlia, deu para entender um pouquinho? Que agora a gente vai ver na prática como que funciona, talvez fique mais claro. Se tiver alguma dúvida também, pode falar, gente. Eu acho que eu esbarrei no microfone, tá vendo um barulhão para vocês aí. Alt F4, testa aí Alt F4, alguém. Preferência na sala, da videoconferência. Aperta Alt F4 aí. Aperta não, viu, gente? Tá. Ô, Júlio, mas agora talvez vai ficar mais claro agora para vocês. Esqueçam o Alt F4. Então, gente, isso tudo que a gente fez aqui, então, de getSet, foi para dar acesso. Então, tá salvo. Vamos voltar lá na nossa classe teste teclado, tá? Tá? Estamos de volta aqui. Repare que aqui continua dando erro, porque a gente não vai ter acesso ao atributo. Se a gente quiser mudar o formato do nosso teclado, a gente vai ter que dar tec, ponto. Repara que os métodos de acesso, eles aparecem para nós, porque eles são públicos. Então, se a gente quer mudar o formato, se eu quero mudar o formato, eu vou usar set, formato, e vou passar aqui o formato ABNT. Certo? Se a gente quer, agora, imprimir o formato, a gente vai colocar tec.getFormato. Então, o que a gente está fazendo aqui? Repara que, se a gente quer passar que o nosso formato de teclado é ABNT, a gente não vai acessar diretamente o atributo formato, a gente vai acessar o método de acesso, set, e a gente passa o valor aqui como atributo. Então, na hora que a gente chama set formato, ele vai chamar este método aqui, o ABNT vem no lugar dessa variável, vem como valor dela, e a gente define o valor, tá? Como o formato com o valor ABNT. Beleza? Beleza? Quando a gente vem aqui embaixo e faz tec.getFormato, ele chama o método getFormato, que retorna uma string, que é o valor que está armazenado em formato. Então, se aqui a gente passou a ABNT, na hora que a gente rodar, vou rodar aqui, ele vai imprimir aqui embaixo a ABNT. Repara que ele imprime digitando, porque aqui em cima a gente chamou de digitar, né? Mas ele imprime a ABNT. Ou seja, a forma que nós vamos ter para acessar atributos e métodos são, atributos são pelos métodos de acesso, e não mais diretamente pelo atributo. Então, tec.quantidade de teclas, tá? Quantidade de teclas. Recebe 100, sei lá. Vai dar erro. Por quê? Porque ele é um método privado. Mas a gente pode colocar set, quantidade de teclas, e passar o parâmetro 100. Sem problema. Certo? A gente pode fazer tec.set tipo, acho que é um tipo que a gente colocou, né? E falar que ele é um teclado mecânico. Certo? Aí. E depois a gente pode imprimir. Salt. Tec.get quantidade de teclas. Mais, na linha de baixo aqui, só para ficar mais visível, tec.getTypo. Se a gente rodar isso aqui agora, ele vai imprimir ABNT sem mecânica. Como a gente não deu espaço aqui, ficou meio porco, né? Deixa eu fazer ficar mais bonitinho. Pronto. Então, gente, o que vai mudar na prática é que, ao invés da gente acessar diretamente os atributos, nós vamos acessar via métodos de acesso, tá? Set formato, set quantidade de teclas, get quantidade de teclas, get tipo. É isso que vai ser na prática. E encapsulamento não tem muito segredo. Encapsulamento, talvez a lógica é mais difícil, o conceito é mais difícil que a prática, né? Porque praticamente o NetBeans faz para nós ficar encapsulado. Júlia, melhorou um pouquinho, pessoal? Se alguma outra pessoa também tiver dúvida, é só falar. Bom? Aí agora vocês devem estar se perguntando, mas para que isso é útil, né? Por que fazer isso? Por que complicar as coisas? Vocês vão ver que nas linguagens mais modernas, tipo Python da vida, nem é assim, você pode fazer encapsulamento, sabe? Mas não é uma coisa pregada, assim, como pilar, nem nada, não.
na orientação a objeto no Java, ela é considerada por uma questão de segurança, por uma questão de facilidade, depois de você dar manutenção, tá? De você garantir robustez das suas classes, do seu sistema como um todo, tá? Então, vou criar aqui dentro agora outra classe, tá? Vou criar aqui uma classe pessoa, tá? Essa classe pessoa, nós já vamos criar ela encapsulada, ela vai ter private string nome, tá? E ela vai ter private, vou até deixar, sem ser private, vou deixar public, int, idade. Só esses dois itens, tá? Só esses dois itens. Beleza. Então, nós temos aqui uma pessoa, data pública também, tá? Que tem dois atributos, nome e idade. Ambos são públicos, tá? Ou seja, a classe não está encapsulada. Vamos criar uma classe aqui agora, teste pessoa. Tem SVM, beleza. Aí a gente vai criar aqui pessoa, P recebe new pessoa. Pronto, tranquilo, né? E ponto, nome, recebe Marcelo. Certo? E ponto, idade, recebe menos 8. Se a gente dar um salto aqui e falar, pedir para imprimir P ponto, nome, Marcelo, calma aí, Marcelo, é só um exemplo. Mais tracinho, mais P, estou quebrando linha só para ficar visível, tá, gente? P ponto, idade, tá? Eu nem vou pôr tracinho, vou pôr vírgula aqui, tá? Se a gente rodar isso aqui, tá? Vai aparecer Marcelo, menos 8, certo? Existe idade negativa? Não, não existe idade negativa, certo? Se a gente deixa o usuário acessar diretamente a classe pessoa, o atributo da classe pessoa, pode ser que a gente não tenha como validar isso, tá? Então, isso aqui é um exemplo tosco, lógico, tá? Mas só para vocês entenderem como que é a lógica de funcionamento disso aqui. Então, se a gente precisa de validar um valor que vai ser atribuído a um atributo, a uma classe, tá? A gente, às vezes, tem que ter algum tipo de garantia. E aí os métodos vão ajudar, tá? Outro exemplo que é clássico, né? Talvez você queira alterar quem pegou um livro emprestado e tudo mais, mas você queira verificar se aquele usuário tem acesso, tem permissão lá na biblioteca, tá? Então, como que você vai fazer isso? Você vai deixar todo mundo alterando a data de entrega de um empréstimo, de um livro, sabe? Então, você valida quem é o usuário. Não, só o usuário da Maria e da Cláudia que podem fazer. Então, é nesse sentido que a gente trabalha, é nisso que a gente fala em termos de segurança. Tá? Quando a gente for trabalhar com interface gráfica, que é o próximo assunto que a gente vai fazer, já é alguma coisa de entrada e saída, já com gráfico e tudo mais, tá? E depois a gente já vai para a parte gráfica mesmo, talvez fique mais claro para vocês que a gente vai ter um sisteminha mais legalzinho, tá? Mas então vamos lá, vamos fazer a classe pessoa virar encapsulada. Então a gente muda aqui para private, tá? De novo, se sofrer com digitar get7 não, tá? Eu vou simplesmente colocar aqui alt insert, getters e setter, pronto, já estão criados aí, tá? Rapidinho feito, tá? O que a gente pode fazer aqui no método da idade, certo? No set idade. Lembrando, get retorna um valor. Então, get retorna o nome, set nome, define o nome. Get idade retorna idade, set idade define idade. Se o nosso problema é a idade negativa, a gente pode vir aqui e fazer o seguinte, ó. If. Repare que nós estamos dentro da classe pessoa, dentro do método set idade, tá? If. Se essa idade que está passando aqui for maior que 0, a gente vai deixar ele atribuir sem problemas, ou seja, só vai atribuir se for maior que 0. A gente pode vir cá e colocar um else e colocar um salto aqui, olha. Idade é inválida. Beleza.
Então, repara que é um mecanismo bem bobinho mesmo, tá? Mas a gente está garantindo que a nossa idade, ela não vai ficar negativa, tá? Vamos ver se isso funciona? Vamos voltar lá no teste pessoa, tá? Voltei aqui no teste pessoa. Repara que nome e idade agora já estão dando errado, porque elas são privadas. Então, no nome, vou passar 7, nome. Aí o nome é o Marcelo. Pronto. E o idade vai virar 7, idade. E o valor, nós vamos deixar o -8, para ver se isso vai funcionar. Certo? Repare que agora aqui no print também dá erro, porque o nome e a idade são privados. Então, p.get nome. p.get idade. Tá? Todas as vezes que a gente quiser saber o valor. Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Ah, não, gente, meu chat voltou, estou lendo o chat aqui, desculpa. Achei que você já estava me zoando. Anaí, eu estava falando. Ah, tá. Anaí, eu não sei que momento que você caiu aí, sua conexão, tá? Mas eu estava falando que a respeito de lá no método setIdade, você que chegou a ver, Anaí, lá no setIdade, a gente fez um if, tá? A gente fez um if para garantir que só vamos aceitar idades que sejam maiores que 0, tá? Então, lá na nossa classe pessoa, tá aqui em cima, classe pessoa, tá? A gente tem o método setIdade, tá? Que ele recebe um valor para a idade. Se esse valor for maior que 0, ele atribui, beleza? Se ele não for, a gente vai encaixar uma mensagem, a idade é inválida, tá? Então, é um método set que tem uma validação, tá? Do mesmo jeito que a gente validou que em maior que 0, a gente poderia validar o usuário logado, outras coisas em termos de segurança, tá? Então, isso aí que a gente tem, tá? E aí depois, Anaí, nós mudamos aqui para o teste pessoa, e o que nós fizemos? Onde estava p.nome, a gente mudou para setNome, p.idade para setIdade, tá? Mesma coisa onde estava para imprimir nome e idade, a gente teve que mudar para get, tá? Então, e aí eu parei no seguinte ponto. Todas as vezes que vocês quiserem saber um valor, o valor que tem em um determinado atributo, a gente chama get. Todas as vezes que vocês quiserem definir um valor para aquele atributo, vocês vão chamar set, tá? E aí, eu já devo ter comentado na sala de vocês, eu falo muito setar. Setar, para mim, é um verbo que é a mesma coisa de definir. Define um valor aí, seta um valor aí, tá? Até que um dia um professor de português puxou meu dedo e falou que esse verbo não existe, tá? Mas vamos lá, vamos rodar aqui só para a gente ver o que vai dar, que eu sei que já está no horário. Repara para vocês verem o que aconteceu aqui na saída, ó. Idade é inválida. Aonde que ele imprimiu essa idade é inválida? Aqui, ó, lá no setIdade, ó. Certo? Nós passamos um -8 para ele, ele imprimiu. Idade é inválida. Certo? E depois, ele continuou executando e imprimiu Marcelo, porque o nome Marcelo ok, e ele imprimiu 0, porque a gente não conseguiu atribuir o -8. Tá? Beleza, Marcelo? Boa tarde para você aí, cara. Bom curso. Eu estou terminando também. Não, fica tranquilo. Tranquilo, relaxa. Agora, se a gente colocar aqui que o Marcelo tem 20 anos de idade, e a gente executar, repare que agora não imprime idade inválida e ele mostra Marcelo 20, sem maiores dores de cabeça, tá? Tranquilamente. Então, essa questão de encapsulamento, gente, é uma coisa muito simples, tá? Muito simples mesmo, não tem muito segredo, tá? O mais importante é que vocês entendam por que fazer e a forma que vai alterar agora para nós, que ao invés de acessar os atributos diretamente, a gente vai acessar pelos métodos get e set. Se vocês fizerem isso 2, 3 vezes em 2, 3 classes separadas, diferentes, vocês vão ver que não tem segredo nenhum, tá? Que a gente vai se adaptando facilmente. E é o segundo pilar aí já, tá? Que se alguém for discutir com vocês sobre encapsulamento, e aí em qualquer tipo de linguagem de programação orientada a objeto, o conceito é esse, a forma de fazer um pouquinho diferente, tá? Se você pegar Java, C Sharp, eles são bem rígidos com encapsulamento e tudo mais. Você pega Python, essas linguagens mais modernas, Ruby, Rails, ela já tem uma flexibilidade maior, porque ela dá mais responsabilidade para o desenvolvedor, tá? Então, é nesse ponto. Beleza? Gente, dúvidas, perguntas, porque eu já estou estourando meu horário aqui, eu não sei se vocês têm aula também de outras coisas, atendimento. Dúvidas, perguntas? Não? Beleza, Ana? Gente, seguinte,
eu vou passar uma atividade para vocês, tá? De fixação sobre encapsulamento. Questão de vocês fazerem umas 2, 3 classezinhas aí. Show de bola. Semana que vem a gente corrige e aí a gente vai entrar em entrada e saída, porque aí dá para vocês fazerem outras coisas. E aí eu vou antecipar o que eu puder também de interface gráfica, porque aí fica mais legal, tá bom? Qualquer dúvida, tem sim, Júlio, tranquilo. E essa semana também tem horário de atendimento, tá, gente? Eu só esqueci o horário, o dia, mas eu acho que é na quinta-feira. Essa semana também vai ter um encontro com a psicóloga, tá? Para vocês na quinta-feira, acho que 5 horas da tarde. Vai falar um pouquinho sobre essa questão de pandemia, lazer, rotina e tudo mais. Então é bacana se vocês puderem participar, fica o convite, tá? A gente vai mandar o convitinho bonitinho para vocês ainda, tá bom? Mas é legal. E aí eu vou ver, porque eu tenho quase certeza que o meu horário de atendimento é quinta, 5 horas. Aí eu altero o horário dele para vocês puderem participar também. Mas semana que vem, revisão, tranquilo. E para a aula de sexta, eu vou antecipar, vou postar antes, tá? Eu vou postar umas classes aí para vocês fazerem e encapsuladas, tá? E vocês vão ver que não tem segredo nenhum, tá? Só lembrar do private e dos métodos de acesso. A aula 8 já está disponível para vocês, tá? Era uma aula que tinha muita coisa de revisão, então por isso que eu fiz ela bem mais rápido, tá? Mas como a turma de vocês é uma turma boa, a gente vai seguindo, tá bom? E qualquer dúvida, vocês vão mandando, vocês vão explicando, me falando, a gente volta, se for o caso, tudo mais. Mas eu queria ver se a gente chega na parte de interface gráfica, que vai ser legal. Até para vocês verem, visualizarem as coisas de uma forma mais bacaninha, beleza? Então, gente, da minha parte é isso. Agradeço cada um de vocês aí pela participação. Fico à disposição para tirar dúvida, para esclarecer qualquer coisa, tá? Vou postar atividades para vocês. Sim, eu posto lá, Ana, já posto agora, tá? Depois que o Google Meet liberar a gravação também, eu posto a gravação, tá? Eu vou postar esse projeto todo, encapsulamento, tá joia? Eu posto lá daqui a pouquinho. E aí a gente vai conversando, tá bom? Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Se cuidem aí, boa semana para vocês, tá bom? Boas aulas e a gente vai conversando. Abração, falou, gente. Tchau, tchau.